Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje nós estamos começando uma nova semana, né? Hoje é dia 11 de outubro, né? Vamos começar aí com muita coragem. Amanhã vai ser feriado, né? De 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. É um feriado que nós temos no Brasil. Mas, olha, nós vamos começar a ler hoje uma das cartas mais importantes de São Paulo. É uma carta um pouco difícil de entender, mas é uma carta que, junto com a carta aos Gálatas, é considerada a grande carta de Paulo. Essa carta de Romanos e também, naturalmente, Gálatas. Mas é uma carta que São Paulo escreveu à comunidade que havia em Roma. Nós muitas vezes pensamos que eram comunidades grandes, tinha muita gente. Não, eram comunidades pequenas, que depois foram crescendo, como a gente sabe, não é? E a comunidade de Roma, ela não tinha sido fundada por São Paulo, não. Foi outro que fundou, ninguém sabe exatamente quem é que... Mas foram judeus, certamente, que tinham se tornado cristãos e foram morar em Roma e levaram, então, a igreja também e fundaram a comunidade de Roma. Mas São Paulo vai colocar nessa carta uma questão que é muito, muito importante. O que é que nos salva? E ele vai dizer a fé, que é uma graça de Deus. Então, começa essa carta, estamos lendo o começo hoje, dizendo assim, Paulo saudando naturalmente o pessoal daquela comunidade. E ele começa dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, portanto, servidor de Jesus Cristo, apóstolo por vocação. Quer dizer, ele foi chamado a ser apóstolo, escolhido, veja só, escolhido para o evangelho de Deus, que ia ser pregado aos pagãos. São Pedro, ele foi escolhido para pregar aos judeus. São Paulo foi escolhido por Deus para pregar aos pagãos. E pregar a respeito de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele vai dizer, descendente do rei Davi. Pois Jesus é filho de Deus e filho de Nossa Senhora, São José. Então, filho descendente do rei Davi também, não é? Ele vai dizer que Jesus é autenticado, como Filho de Deus, com poder pelo Espírito da Santidade que o ressuscitou dos mortos. Então ele começa já assim, vamos dizer, bem forte, né? Se apresenta como servidor de Jesus, apóstolo, não é? E pregador, pregar o evangelizador dos pagãos. E ele vai dizer que é por Jesus Cristo que ele recebeu o chamado, a graça da vocação, para pregar a todos os povos pagãos. Então ele coloca muito bem a missão dele. Ele vai para todos aqueles povos que não eram judeus, que eram chamados pagãos, não é? E entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Então, ele tem também a missão de ir a Roma. Não fundou aquela comunidade, mas ele tem que ir àquela comunidade também, levar a missão dele, não é? E depois ele vai saudar aquela comunidade. Sempre as cartas eram assim. A pessoa que escreve se apresenta e saúda aquelas pessoas a quem é enviada a carta. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante. Então, é o começo da carta. São Paulo se apresenta, ele é servidor de Jesus, é apóstolo, é pregador da palavra de Deus, mas pregador para os povos pagãos, os não-judeus. E os romanos estão no meio desses povos a quem São Paulo é obrigado a se dirigir. Bonito, não é? Vamos ler essa carta e vamos aprender muita coisa mesmo.
mas vamos continuar nos outros dias, né? Então, é uma benção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.